Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso material e nós vamos trabalhar agora aqui na quinta aula a continuação do material da aula anterior. Então a gente vai trabalhar agora com vocês a partir da página 224 sobre aculturação indígena. Segundo o texto, nós podemos perceber então que existem duas formas de aculturação, a interétnica e a intertribal. De modo geral, a interétnica, para resumir muito bem aqui com vocês o tema, é justamente o contato do homem branco com o índio. Então, de um certo modo, são etnias, são formas de vida diferentes que entram em contato. Entretanto, essa aculturação não acontece de forma tranquila ou harmônica. Ela acontece normalmente com muita violência da parte do homem branco com o índio, para com o índio. Então, vocês podem perceber que, devido a três formas de expansão, isso foi muito forte no sentido da expansão territorial do nosso país, porque nós tivemos três formas muito fortes de expansão. A primeira delas é pela frente extrativa ou extrativista, né? Ou seja, tirar os bens, as madeiras, os recursos naturais da floresta para o uso do homem branco. Então a primeira postura é uma postura extrativista. Depois a postura agrícola, né? Derrubar a mata para o plantio de cana-de-açúcar na região sudeste. No Maranhão, aqui o plantio de arroz e algodão. Aqui em Santa Catarina, então, a expansão agrícola dos colonos europeus, não é? E depois, a frente pastoril. Né? Justamente com a derrubada da mata, nós temos agora a posse da terra para transformá-la em pastagem para o gado. Então, isso também é muito forte. Mas um conceito que eu acho muito importante destacar aqui na página 226 é o conceito do Darcy Ribeiro, da ideia de transfiguração étnica, na qual esta relação com o homem branco fez com que o índio perdesse a sua própria identidade étnica. Tanto é que aparece aqui uma imagem de transfiguração. Se perde a ideia de figura identitária do homem indígena, a partir da invasão do homem branco. Muito bem, daí nós temos aqui então algumas formas de integração dos grupos tribais. Tem aqueles que são muito isolados, são muito poucos. Em 57 tinham apenas 33. Hoje eu acredito que tem bem menos, né? Bem menos do que isso. Nós temos aí os contatos intermitentes, né? Que são provisórios, eles não são permanentes, da relação do homem branco com o homem indígena. Depois, os contatos permanentes e finalmente os integrados. O que é muito importante a gente destacar? Do ponto de vista da pesquisa antropológica, é fundamental destacar que os grupos de contato intermitentes são muito mais interessantes porque existe uma preservação da cultura original do índio e o homem que investiga e que tenta compreender o modo de vida dos índios respeita esta maneira de ser dos índios, né? Então o pesquisador, quando vai a campo, ele respeita esta identidade própria dos índios do ponto de vista antropológico. Seguindo, nós temos então agora a intertribal. A intertribal é justamente a convivência entre as diferentes tribos indígenas. No Brasil, o melhor exemplo é a reserva do Alto Xingu, no Mato Grosso, no Brasil Central. Algumas características que são importantes que aparecem aqui então na página seguinte, que é justamente os aspectos que definem uma aldeia, né? Um grupo tribal de índios então. Nós temos aqui então no site Viver Decora Pro algumas imagens muito importantes para ilustrar isso. A melhor imagem, então, é a oca, né? O formato da oca, da casa indígena, e aqui da aldeia indígena, ok? É muito fácil de compreender a partir desses modelos que são apresentados aqui, que estão apresentados aqui. Então, a forma de construção das aldeias, das ocas, são muito próprias, a partir do sapê. Né? Então, aqui, ó, aldeia de forma circular e casas elípticas cobertas de sapê, ou sapé. No pátio, a casa das flautas e a gaiola do gavião real. Uso do beiju, que nós conhecemos como tapioca, e a ausência de bebidas fermentadas. A supremacia da pesca sobre a caça. Tá? Depois, então, agora, algumas ideias interessantes sobre a política indigenista brasileira. O que eu acho muito importante perceber é que, justamente nos primeiros séculos, sempre houve uma relação de exploração, de escravização, de luta de extermínio com relação aos homens indígenas. E é muito interessante perceber que havia um conceito curioso chamado guerras justas, que era feita contra os índios hostis,
na medida em que eles revidavam o ataque do homem branco. Então a guerra justa se baseava na ideia de que eu invado o espaço do índio, ele revida e eu posso então, diante disso, matá-lo, reduzi-lo ao pó, em outras palavras, né? Então é muito curioso isso, né? Em 1757 é concedida, de certa maneira, aos índios uma liberdade total através de leis pombalistas, Marquês de Pombal, que era justamente o regente aqui no Brasil na época, que reconheciam o seu direito de igualdade aos demais súditos da coroa portuguesa, e o direito de remuneração dos trabalhos prestados. Mas isso não significa dizer que a exploração não continuou. É uma lei, mas que não foi aplicada concretamente. A exploração continuou, a guerra continuou, a destruição da identidade indígena continuou e continua, na verdade, ainda hoje, de forma um pouco mais velada. Continuando aqui, é muito importante, o resto do texto vai citar bastante Marechal Rondon, que foi o criador do Serviço de Proteção aos Índios. É muito importante destacar que no dia 19 de abril de todos os anos se comemora o Dia do Índio e o Dia do Exército Brasileiro, que na verdade é uma referência ao trabalho de Marechal Rondon como um homem que teve uma visão muito mais humanista com relação aos índios. Então essa relação ela é muito interessante a gente notar. Então vejam, o Marechal Rondon é um grande desbravador que vai justamente pacificar e criar uma relação muito mais humanizada com os índios a partir do positivismo de Augusto Comte. É bem importante destacar isso, tá? Então aqui vai continuando, né? Entretanto, não significa dizer que sempre houve uma relação pacífica com o índio e ela se perpetua até os dias atuais. Continua aqui, né? Então existem várias posturas negativas ainda com relação ao índio, mas é muito bacana lembrar o lema de Marechal Rondon: morrer se preciso for, matar nunca. Então era uma postura muito diferente da postura adotada anteriormente, né? Então ele, até o fim do seu mandato como presidente, como regente, como, sei lá, diretor do SPI, houve uma postura de respeito com relação ao índio. Logo após a sua saída, na década de 30, isso muda totalmente, né? Então aqui só aparece no finalzinho da página 232, né? Continua aqui na próxima, 233. Então veja, depois, na década de 60, o SPI acaba sendo acusado internacionalmente de genocídio e até de etnocídio. Inquéritos e processos administrativos e criminais foram abertos contra os seus servidores, que vinham praticando bárbaras injustiças e arbitrariedades contra as populações indígenas. Então, em 67 o SPI desaparece, em 73 entra a FUNAI, mas infelizmente a postura com relação aos homens indígenas nunca é muito positiva, né? Repito essa ideia que já coloquei antes aqui para vocês. Depois, então, é importante destacar, né, o papel de Rondon e as missões religiosas, né? Então, mais uma vez aparece o nome dele aqui como reconhecido pacificador, né, e pesquisador da vida indígena, né? Entretanto, o grande problema é que tanto aqueles que vieram depois de Rondon, quanto as pessoas que assumiram missões religiosas, católicas ou protestantes, sempre tiveram a intenção de impor a religião católica ou a religião protestante ou o cristianismo aos índios, o que seria justamente uma atitude um pouco arbitrária, um pouco de induzir os índios a serem cristãos, o que não é muito diferente lá do período colonial com os jesuítas, né? Então isso se repete bastante na história brasileira, tá bom? Aqui continua sobre o tema. Falamos um pouquinho agora que, vejam, é bem interessante agora para encerrar a nossa conversa que nós temos agora uma apresentação da história da etnologia brasileira. Importante mostrar que desde a pesquisa empírica até uma sistematização, lá do século XVII para cá, somente no século XX houve um interesse maior por parte dos brasileiros em compreender e analisar a vida dos índios, né? De um modo geral, século XVII, XVIII e XIX são pesquisadores europeus. Efetivamente, de forma mais clara, os alemães, tá? E franceses alguns também. A maioria são alemães. Né? Então aqui fala-se rapidamente sobre o período colonial. O Pero Vaz de Caminha faz uma primeira carta dizendo, olha, é muito interessante a vida dos índios aqui e tal, né? Mas podemos convertê-los em cristãos, né? Essa é a grande proposta aí, pacificá-los. Né, aqui a história de Hans Staden, né, também muito interessante essa história, até porque, veja, ele foi prisioneiro
de uma tribo que praticava antropofagia, e enquanto ele era prisioneiro, ele fez várias e várias anotações e registros sobre o modo de vida dos índios, apesar de ser depois vítima de antropofagia. Né? Depois é muito conhecido o trabalho de Padre Anchieta, né? Muito interessante. É um dos primeiros a estudar um pouquinho a forma de parentesco, as relações matrimoniais dos índios. É bem curioso o seu trabalho. Depois alguns franceses. Segue aqui, então, a primeira metade do século XIX, uma investigação um pouco mais breve, eu diria, não tão profunda quanto a dos anteriores, né? Do Fons Martius, né? Alemão também, né? E de outros autores aqui, mas Fons Martius é o mais importante. A segunda metade do século XIX, a gente vai ter outros autores, mais uma vez, muitos alemães, tá? Depois, no século XX, então, aparece a presença dos brasileiros, né? Então é muito importante porque, na verdade, o Marechal Rondon ele vai contribuir principalmente no final do século XIX e início do século XX. Tá? E um dos autores muito importantes do Brasil, talvez, na minha opinião, o maior indigenista brasileiro é o Darcy Ribeiro, depois de Marechal Rondon. Tá? Daí a questão aqui das terras, ainda um problema muito sério, que vai aparecer agora na próxima página. Perdão. Hoje se faz mais do que tudo uma pesquisa acerca do subsolo, aonde os índios estão, que é justamente essa região norte e centro-oeste do Brasil, aonde eles estão mais concentrados. Então, de modo geral, ainda se pesquisa muito sobre as riquezas e as possibilidades de extração dos minerais e minérios que estão nestas regiões que pertencem a eles como reserva indígena. Então, além do Alto Xingu, nós temos a grande reserva do Parque Yanomami, que, de um modo geral, ainda é tema hoje de pesquisadores que querem, acima de tudo, extrair os minérios que lá estão. Então, é um dilema muito sério que passa um pouco por um debate muito atual sobre a presença dos índios nessa região ou nessas regiões e o interesse do homem branco de tirar realmente destes povos a propriedade da terra para extração mineral. Então, existe muito debate sobre isso hoje no Congresso Nacional, no Senado também, com relação ao nióbio, por exemplo. Pesquisem se vocês tiverem interesse aí sobre o tema, que é muito atual no nosso tempo aí também. Apesar de, como mostra aqui na página 239, que esse problema é de 1983. Essa é a ideia. É muito tempo discutindo sobre isso já, né? Ok? Então essa que é a ideia principal aí sobre o tema. O que eu acho mais interessante aqui no final é lembrar que emancipar o índio seria um grande erro. O mais importante não é civilizá-lo, é respeitá-lo na sua identidade como ela realmente é. Ok? Agradeço a audição de vocês, a participação aí em acompanhar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e tudo de bom.